O pau tá quebrando no STF. O Luiz Fux, lavajatista, aquele que o Moro falou em Fux we trust, quer dizer, no Fux nós confiamos, o Luiz Fux não é nada confiável, segundo outros ministros do STF. A Folha ouviu 3 ministros do STF de diferentes alas e os 3 falaram que tanto o Fux como o Barroso tinham prometido, inclusive verbalmente, ou seja, falaram, não foi uma coisa assim, com meias palavras, não, falaram que eles votariam a favor da reeleição do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. Só que na hora H eles votaram contra. E aí quebrou o pau. Os ministros do STF já prometem que o Fux vai ter dificuldades na presidência do STF e eles vão começar a trancar a pauta, vão começar a colocar pautas bomba para minar a reputação do Fux, porque ele é traidor. O Sérgio Moro até falou, em Fux we trust. Não dá para confiar no Fux, não dá mesmo. E o pessoal do Rodrigo Maia também rachou a base do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia tá por aqui e aí logo depois houve o contra-ataque. Até fiz o vídeo ontem à noite, quem quiser assista, que é o Alexandre de Moraes. Eu explico por que o Alexandre de Moraes, ele determinou que o Bolsonaro vai ser obrigado a depor naquele caso da interferência na Polícia Federal. Foi uma pancada do Alexandre de Moraes, porque na mesma decisão ele determina que o Fux vai ter que pautar com urgência para o plenário do STF votar, e aí em plenário, para o plenário votar se o Bolsonaro vai depor em pessoa ou não. Isso é já para colocar o Fux em uma saia justa pequena, mas vai ter mais retaliação ao Fux e ao caso, porque foi uma vitória do Bolsonaro, foi uma vitória da democracia no fim, mas dessa vez, por motivos sórdidos, o Bolsonaro estava do lado da democracia. Por quê? Porque a chance do Bolsonaro eleger o bandido de estimação dele, que é o Arthur Lira, como presidente da Câmara, aumenta se o Rodrigo Maia não for candidato. Então o Bolsonaro comemorou. Então os ministros do STF vão agora começar a minar Bolsonaro, Arthur Lira e Luiz Fux. O Fux, na verdade, não é que ele está com o Bolsonaro, não. O Fux, ele cedeu a pressão da mídia. A mídia toda falou, vocês estão rasgando a Constituição, vocês estão rasgando a Constituição. Aí o Fux falou, realmente não dá para rasgar a Constituição, eu vou dar aqui uma decisão diferente da que eu prometi para os meus amigos. Só que o problema é o seguinte, ele falar que vai dar uma decisão e dar a outra. Eu vou falar mais sobre essa briga, tá um quebra-pau no STF, no Centrão, e esse quebra-pau eu vou falar, eles brigam, acaba respingando um pouco neles, mas vai respingar no Bolsonaro e na Lava Jato. Eu vou falar por quê. Já vou dar os exemplos do que os ministros já falaram. Mas antes, um segundinho. Se você quer ver a casa cair pro Bolsonaro, pra Lava Jato, pra Luiz Fux, pra todos esses, porque eles deram o golpe que levou o Brasil a essa situação calamitosa, essa calamidade que tá o Brasil. Se você é contra toda essa corja aí, um segundinho, se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui, a gente foi Lula livre desde o comecinho, a gente foi contra o Bolsonaro desde o comecinho, contra a Lava Jato desde o comecinho. Então, um segundinho de graça você se inscrevendo no canal ajuda a gente a fazer oposição a toda essa corja, a fortalecer a oposição a essa corja. E a gente faz oposição também nas ruas. Olha só o nosso painel LED. Quem for de Florianópolis, vai na rua Eurico Gaspar Dutra, General Eurico Gaspar Dutra, número 1015, tá lá o nosso painel LED contra o Bolsonaro. Olha só o vídeo, que legal. Dá pra ver? Sem arroz, sem... Eu não consigo ler quando eu tô mostrando. Arroz caro, gasolina cara, dólar a R$6, faz arminha que passa. Sem vacina, sem emprego, sem educação, sem saúde, sem investimento. Faz arminha que passa, bolsonarista. Faz arminha que passa. Não passa, não. Se você quer ajudar a gente com as nossas ações, temos também carros de som. Essa semana, amanhã e depois, ou hoje, amanhã, talvez hoje, no fim da tarde. Eu ainda estou decidindo se vai ser hoje, fim da tarde, ou se vai ser amanhã e depois. Vamos ter carro de som no Rio de Janeiro e já estamos decidindo carro de som também em Natal nessa semana e em Curitiba. Quem quiser ajudar com essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clique em Seja Membro e você estará ajudando o Plantão Brasil a fazer oposição contra o Bolsonaro em várias ruas, várias cidades do Brasil. Os nossos carros de som rodam geralmente por 4 horas denunciando os crimes do Bolsonaro. Ou tem o nosso Pix, apoie@plantãobrasil.net. De novo, apoie@plantãobrasil.net. No primeiro comentário do vídeo, rola para baixo, você vai ver comentários, clica no primeiro comentário, você vai ver ali um comentário do Plantão Brasil, que eu deixo fixado como primeiro, onde tem o Pix, PicPay, Apoie-se e conta bancária, que é para quem quiser apoiar as nossas ações. Mas um segundinho, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é importante. Agora vamos falar do assunto do vídeo, que é a treta no STF. Gente, eu não posso aqui afirmar com certeza, mas
tudo indica que as promessas foram feitas ao Gilmar Mendes. Inclusive, a revolta, eu estava lendo o Reinaldo Azevedo, logo depois que saiu o resultado da votação, ele fez um texto às 3 da manhã, quer dizer, o Reinaldo Azevedo não dormiu. Aí ele fez outro texto às 7, aí depois outras 9 da manhã, assim, criticando a decisão do STF, que não deixou o Fux que não deixou o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre se reelegerem, ou seja, teremos novo presidente no Senado e novo presidente na Câmara dos Deputados a partir de fevereiro. E aí, o Reinaldo Azevedo, ninguém duvida das ligações, nem ele esconde as ligações que ele tem com o pessoal do PSDB. Entre eles, quem também é muito ligado com o pessoal do PSDB é o Gilmar Mendes. E o Reinaldo Azevedo defendeu assim Gilmar Mendes de uma forma muito contundente. Tá, ok. Não tem problema nenhum nele fazer isso. Nenhum problema mesmo. Só que aí tem uma coisa. O Gilmar Mendes é quem era o relator dessa matéria. Ele foi sorteado como relator. Não era porque ele quis, foi sorteado. E aí, quem é relator é quem escolhe quando vai para a pauta uma votação. Geralmente, quando o relator tem uma opinião, ele coloca aquilo na pauta quando ele sabe que ele tem votos para ganhar. Como? Eles conversam entre si. O STF, eles gostam de falar que eles são um arquipélago com 11 ilhas que conversam entre si. Não é bem assim, mas, enfim, eles conversam entre si, eles conversaram e aí 3 ministros do STF de alas diferentes, ou seja, inclusive gente que votou contra a reeleição do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia, ou seja, votou junto com o Fux, inclusive gente que votou dessa maneira, falou para a Folha, 3, eles não se identificam, mas falaram para a matéria da Folha que o Fux e o Barroso, eles verbalizaram, eles falaram, a gente vai votar para que eles possam se reeleger. Aí o Gilmar Mendes foi lá e colocou na pauta. Logo que ele colocou na pauta, mas não passaram-se 3 horas, já estava 4-0. Pá, Gilmar Mendes, pá, Lewandowski, eu esqueci exatamente quem votou de qual maneira. O único que votou mais ou menos, e aí ele escancarou, esse foi o que saiu mais desmoralizado de tudo, foi o Cássio Nunes, o ministro indicado pelo Bolsonaro, que aí ele escancarou que ele é o cachorrinho do Bolsonaro, porque ele votou a favor da reeleição do Davi Alcolumbre, mas não a favor da reeleição do Rodrigo Maia. Ele achou alguma coisa ali, um argumento jurídico para falar o Davi Alcolumbre, que é aliado do Bolsonaro, pode. O Rodrigo Maia não, que aí seria a vitória total do bolsonarismo. Ele manter quem ele quer no Senado e ele tirar quem ele quer tirar da Câmara dos Deputados. Mas os outros votaram todos a favor, e aí, quando a votação estava 5-0, vieram os que votaram contra. Só que o Luiz Fux era o voto de Minerva, ele foi o último a votar, estava 5-5. Veio o Luiz Fux, ele, o Barroso e o Fachin votaram no intervalo de 2 horas, os 3. Os 3 são ministros lavajatistas, são amigos do Sérgio Moro, tem a 5, a Rede Globo, eu falei aqui sobre a Vaza Jato, que mostrou como o Sérgio Moro e Dallagnol trabalhavam junto com a Globo. Pois bem, eles votaram bem pertinho um do outro e os 3 votaram contra. 2 deles, Fux e Barroso, traíram os outros ministros. Aí começou um quebra-pau. Os ministros do STF já prometeram algumas coisas. Uma aconteceu antes. Foi a primeira derrota do Fux, que foi só um exemplo. O Luiz Fux ele tinha determinado que julgamentos da Lava Jato, julgamentos criminais, não iam mais ficar na segunda turma da STF. A segunda turma da STF tem apenas 5 ministros. A STF tem 2 turmas, primeira e segunda. Aí a segunda turma tem 5 ministros. Lá a Lava Jato sofreu uma derrota atrás da outra. Aí o Fux determinou de ofício, quer dizer, determinou assim, eu assino, eu sou o presidente aqui, é eu que decido, que os julgamentos iriam para o plenário. Porque o plenário são 11, a chance do Fux ganhar era maior, que aí já ia votar o Fux, ia votar o Barroso, ninguém sabe o voto da Rosa Weber, dependendo do que for, e aí ele teria alguma chance da Lava Jato não sair 100% derrotada. Aí o pessoal da segunda turma fez uma votação interna e falou, nananina não, vai continuar aqui os julgamentos da Lava Jato, ponto final e acabou. Fux sofreu a primeira derrota. Tá. Aí, agora, eles já estão falando, as matérias da Lava Jato que forem a plenário, o Fux ele queria o quê? Ele quer que a marca dele como presidente do STF, quando acabe o mandato dele, seja que ele mandou pra cadeia muita gente, que ele condenou várias pessoas da Lava Jato, ele quer fortalecer a Lava Jato. Os ministros já começaram a falaram inclusive para a matéria da Folha. A gente vai começar a pedir vistas. Sabe o que é pedir vistas? É quando um ministro fala, um juiz fala no julgamento, eu não sei minha opinião aqui, vou pedir vistas, ou seja, eu quero mais tempo para decidir. Aí eles pedem vistas, sentam em cima do processo, porque pode ficar por tempo indeterminado, sentado em cima do processo, e voltam com o processo para pauta quando o Fux não for mais presidente do STF. Aí ele não fica com aquela fama de que ele, como presidente do STF, é que prendeu todo mundo, é que julgou, condenou todo mundo. Não. Ou seja, a primeira coisa que ele queria ficar com essa fama já era Fux. Acabou. Outras são alterações no regimento interno que o Fux vai tentar fazer, eles já falaram, não vamos deixar.
E eles vão começar a pressionar para que Fux coloque na pauta o juiz de garantias, que é o terror do Sérgio Moro. O juiz de garantias é no pacote anticrime que o Sérgio Moro queria fazer e que virou, no fim, o pacote anticrimes do Alexandre de Moraes, naquele pacote anticrime enfiaram goela abaixo do Sérgio Moro, do bolsonarismo, um negócio chamado juiz de garantias, que é o seguinte: todo processo tem o juiz que conduz a investigação, ou seja, imagina na Lava Jato, o procurador lá, no caso eles estavam em conluio, mas imagina, o Deltan Dallagnol fala para o Moro, o investigador fala para o juiz: olha, eu quero quebrar o sigilo bancário de tal pessoa. O correto é o investigador pede para o juiz, faz uma petição bonitinha, fala: ó, por conta disso, eu preciso quebrar o sigilo bancário. E o juiz assina, sim, pode quebrar, ou fala: não pode quebrar. É assim que funciona. Esse juiz, que é quem conduz a investigação, no Brasil é um dos poucos países no mundo em que esse juiz, ele julga também. E é o que acontece: o juiz, ele começa a gostar da investigação, ele pega um amor pela investigação, no caso do Moro, por exemplo, e a chance dele condenar o réu, mesmo que o réu seja inocente, é muito maior. Nos outros países do mundo, não. Um juiz conduz a investigação, e aí outro segundo juiz, que não tem nada a ver com o caso, ele é quem recebe tudo no fim, e ele julga, para ser um julgamento isento. O Sérgio Moro não quer isso, o pessoal da Lava Jato não quer isso, o Luiz Fux não quer isso, mas os ministros do STF agora falaram: nós vamos pra cima e vamos querer que você paute isso. Para piorar, o Alexandre de Moraes está por aqui com o Luiz Fux, porque ele foi um dos que votou a favor da reeleição do Maia do Alcolumbre. Agora você se lembra de uma coisa: o Rodrigo Maia é aliado do Dória. Eu tô falando isso aqui todo dia, eu acho que sou o único que fala isso aqui. Os outros, não sei se eles têm medo, se eles não estão... Assistam um Plantão Brasil, os outros canais, para também falar o mesmo. O Maia e o Dória são aliados. O Dória é do PSDB, quer ser presidente. Para ser presidente, ele tem uma missão, que é derrubar o Bolsonaro. O aliado dele na STF é o Alexandre de Moraes. Para o Alexandre de Moraes era importante, para o Dória, para os planos do Dória, era importante que o Rodrigo Maia continuasse na Câmara dos Deputados, na presidência, ou pelo menos se ele tivesse a chance da reeleição. O Rodrigo Maia falou que ele não ia tentar a reeleição. Eu não sei se ou não, mas ele tendo essa possibilidade, ele podia barganhar, trazer todos os votos para ele e no fim indicar um candidato, e o candidato dele ganharia com muito mais facilidade. Isso não aconteceu. Então eles estão por aqui, o Rodrigo Maia está por aqui, a base do Rodrigo Maia rachou. O Rodrigo Maia tinha 5 candidatos aí, ele não esperava essa derrota, então agora, sabendo dessa derrota, foi um erro político dele, um dos poucos, hein? O Rodrigo Maia, assim, em trajetória política, de fazer política, ele não tem erros. Não tô falando que é um cara honesto, que não é corrupto, não. Isso a gente sabe, é o Botafogo da lista do Odebrecht. Lembre-se disso. Mas o Rodrigo Maia, de estratégia, ele é um cara que, ó, se política é um jogo de xadrez, o Rodrigo Maia é daqueles especialistas no jogo político. E foi um erro por quê? Porque ele perdeu esse julgamento graças à traição do Fux e do Barroso. E aí, o que aconteceu? Ele fez muitos candidatos e agora os candidatos do Rodrigo Maia estão brigando entre si. A base dele rachou. Era tudo que o bolsonarismo queria. Então, Alexandre de Moraes, na mesma tarde, não passaram 12 horas, ele estava com um caso, fazia mais de um mês, ele foi lá e mandou o Bolsonaro depor na Polícia Federal, e o Fux vai ter que decidir, vai ter que colocar em pauta se o Bolsonaro vai depor pessoalmente ou por escrito. Mas já foi a primeira retaliação. Só que o Alexandre de Moraes tem outros casos. Ele tem o inquérito das fake news, ele tem o dos atos antidemocráticos e ainda tem esse que é o do Bolsonaro, a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. O Alexandre de Moraes tem muito poder para derrubar o Bolsonaro. Tanto é que os bolsonaristas começaram nas redes sociais, faz cerca de uma semana, eles tinham parado, mas eles começaram o quê? A pedir intervenção militar na STF, vamos fechar o STF, vamos lá com um cabo e soldado, só precisa de um jipe, a gente quer impeachment dos 11 ministros do STF e que o Bolsonaro possa indicar outros 11. Olha só o que eles começaram a pedir, que eles vão fazer faz meses. Sabe por quê? Que eles estão desesperados, porque as investigações estão andando e a casa vai cair. Esses youtubers bolsonaristas, é por isso que tem vários fugindo do Brasil. Por quê? Porque eles vão acabar presos. Eu não tô falando, você vai falar, Thiago, mas o Bolsonaro vai preso? Não, mas os apoiadores dele, a base de apoio do Bolsonaro vai começar a vir em prisão uma atrás da outra, porque a investigação está avançando e agora chegou um momento decisivo, porque o Rodrigo Maia está enfraquecido pela primeira vez, é a primeira vez desde que o Rodrigo Maia é presidente da Câmara que ele está enfraquecido, que a base de apoio dele está meio rachado. Eu acredito, pela experiência do Rodrigo Maia, que ele vai conseguir unificar a base dele, que eu não sei se é bom ou ruim. Sendo ruim para o Bolsonaro, acaba sendo bom para o Brasil, mas não que o Rodrigo Maia seja lá coisa boa para o país, porque a gente sabe que não é. Mas, com a base dele enfraquecida, o que acontece?
o poder que eles têm no Supremo Tribunal Federal com as investigações contra o Bolsonaro é muito mais importante agora, que eles têm que enfraquecer a base do Bolsonaro. Então, eles vão contra-atacar. Tá um tiroteio gigantesco, bolsonaristas atirando no pessoal do Rodrigo Maia, no pessoal do Dória. O Dória já contra-atacou com a vacina e vai continuar contra-atacando. O Rodrigo Maia ontem deu uma entrevista na CNN em que ele falou ao vivo e a cores para quem quiser ver. Eu não confio na Anvisa. Olha só, Anvisa. Eu não confio porque o pessoal da Anvisa é indicado pelo presidente e eles querem agradar o presidente. Em outras palavras, o Rodrigo Maia está falando que o Bolsonaro está segurando a vacina para o Brasil não ter vacinação. Aí o Dória já deu uma pancada e anunciou a vacinação em São Paulo. Aí o Bolsonaro ficou assim, epa, por isso ele não esperava. Olha só, isso tudo aconteceu logo depois da votação na STF. O Bolsonaro vai ter que contra-atacar. Então, o pessoal do Rodrigo Maia, do Dória e até do STF vai contra-atacar. É muito provável que vá parar no STF a questão da vacina, se os estados podem vacinar as pessoas sem autorização da Anvisa, porque a Anvisa está aparelhada com o governo Bolsonaro. Quem vai sair bem chamuscado disso é o Bolsonaro, que o povo inteiro vai falar, peraí, o Bolsonaro que não está deixando vacinar? Olha só os movimentos que estão tomando forma. Claro, o Bolsonaro vai contra-atacar, eles vão recontra-atacar, então vai ficar uma briga. E nessa fogueira eu apagaria, sabe como? Com muita gasolina. Se você apagaria como essa fogueira? Vamos ver os próximos episódios, mas é isso, tá um racha tremendo e agora começou a guerra, porque em fevereiro, e não passa de fevereiro, a eleição para presidente da Câmara dos Deputados. E lembre-se, a partir de 1º de janeiro de 2021, se a chapa Bolsonaro-Mourão for cassada, teremos eleições indiretas. Então olha só o tanto de coisa que está em jogo, e eu já falei aqui, eu fui o primeiro a falar isso. O TSE mudou, o Procurador-Geral Eleitoral mudou o entendimento dele mesmo e mandou quebrar sigilos e mandou juntar todas as ações de cassação da chapa do Bolsonaro em uma grande ação, uma ação turbinada. Ainda vem as provas do inquérito das fake news, que está com Alexandre de Moraes, aliado do Dória e do Maia. Olha só o que está se desenhando aí. Vamos ver como é que vai acabar esse desenho. Eu espero, você espera que acabe esse desenho com o Bolsonaro, com a queda do Bolsonaro, ou com ele tão enfraquecido que ele não governe mais. É isso. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal para ajudar a fortalecer a oposição. Falou!